Boa noite. Tivemos um imprevisto aqui, acontece, né, ao vivo, mas já foi resolvido. Então, mais uma vez, estamos aqui para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Hoje tem uma data, né, comemorativa muito especial para nós cristãos, para todos que gostam, né, e amam a Bíblia. E vamos falar um pouquinho sobre isso esta noite. Eu passo a palavra para o pastor Hamilton e vai estar orando, né, pastor, para iniciarmos. Eu só gostaria de ler apenas um versículo, Salmo 119, 105, que diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus. Então a Bíblia é muito importante e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na palavra que Deus irá falar ao coração de cada um neste momento, as pessoas que nos ouvem e aqueles que hão de nos ouvir no futuro. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, porque mais um domingo o Senhor, ó Deus, nos concedeu, Senhor. Amém, Deus. Obrigado pelo ar que respiramos, pela saúde, pelo pão à mesa. Obrigado, Deus, por esse grupo agora que nos ouve e pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos seus corações. Amém, Deus. Obrigado, Deus, porque hoje comemoramos o Dia da Bíblia. Amém, Como é importante, ó Deus, a Tua palavra neste mundo, Senhor. É verdade, Deus. Senhor. Os céus e a terra hão de passar, mas a Tua palavra não, Senhor. Amém, Jesus. Fala nos nossos corações, ser com cada um em especial que nos ouve nesse momento. Amém, Deus. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Não sei se deu tempo de vocês entrarem aí, né, no novo link. Eu não sei se a gente vai conseguir ler, né, os pedidos, tá? Mas se vocês conseguirem, entram pelo canal, acessem o canal, tá bom? E aí vocês vão conseguir entrar. Tem um vídeo novo, um link novo aí, tá bom? Como o pastor Hamilton disse, né, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a Bíblia, porque nós comemoramos os cristãos e todos aqueles que conhecem a Bíblia, que amam a Bíblia, né, separam um dia para que, segundo domingo, né, de dezembro, para que possamos estar agradecendo a Deus, na verdade, né, pela palavra dele que chegou até nós. Então, 1 Samuel, capítulo 3, né, versículo de 1 a 10, conta a história de Ana, né, e seu filho Samuel. Ana é uma história bastante conhecida, né? Ana não podia ter filhos. Naquele tempo era muito importante, né, era muito precioso para as mulheres terem filhos. E aí ela vai até o templo, né? E ali ela, falando ali, orando ali, ele percebe que ela está orando ali, e ela pedindo ali, intercedendo, pedindo a Deus para que ele tivesse um filho, né? E aí ela veio a engravidar e nasceu Samuel. Ela dedicou Samuel desde criancinha ao templo, né? Então Samuel ficou lá no templo aprendendo com o sacerdote Eli. Desde pequeno ele ficava lá. E aí aconteceu algo muito interessante na vida de Samuel, logo no princípio, né, do ministério dele. Ele ajudava, servia ali no templo, mas em um momento ele escutava, né? Ele começou a escutar alguém chamando ele. E ele achou aquilo estranho, né, diferente. E ele achava que era Eli que estava, né, chamando ele. E aí ele olhava e não via quem estava chamando. E aí isso aconteceu 3 vezes. Na terceira vez, Eli chegou para Samuel e falou o seguinte: se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Está lá em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 9. Eli falou isso para Samuel, né? Se alguém chamar, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, a Bíblia, né? A Bíblia é o livro mais traduzido no mundo inteiro e ela continua sendo traduzida para centenas de línguas. E é interessante que mesmo com todas essas traduções, ainda existem várias línguas, ainda vários idiomas que ainda não têm a Bíblia, né? Pessoas que ainda não conseguem ler a Bíblia no seu próprio idioma.
né? Mesmo com toda essa tradução da Bíblia. E ele é o livro, né? A Bíblia é o livro mais distribuído do mundo. É o mais vendido, mais distribuído. E nos últimos anos, né, além dele ser um livro impresso, agora a gente tem, né, os que são as cópias digitais, nos celulares, né? Muita gente nem usa mais o papel, né? Usa o celular, né? A Bíblia digital, nos tablets, computadores, né? E durante esse período, né, em que a Bíblia foi escrita, muitas pessoas, né, que escreveram e pessoas que tinham ela em poder, né, nas suas mãos, elas foram mortas e perseguidas por causa disso. É interessante, né? Por que uma pessoa é perseguida e chega a ser, né, tirar a vida dela, né? Alguém tirar a vida dela por causa de um livro. É interessante isso, né? Acho que não sei se existe algum outro livro aí que a pessoa morra por causa, né, por pertencer a ela, por ter, né, uma cópia daquele livro. Isso quer dizer que a Bíblia é um livro muito importante, e que muitas pessoas deram as suas vidas, as suas próprias vidas por causa dela. Morreram por causa da Bíblia. Tal a importância. A Bíblia é um tesouro. Ela relata ali, é uma história de amor. Eu sempre falo que a Bíblia, né, é uma história de amor de um pai para os seus filhos. A Bíblia, ela conta uma história. Do começo ao fim, de Gênesis e Apocalipse, é uma história. E ela tem capítulos, como toda história, né? Mas é uma história de amor. E aí, por que, né, o motivo da perseguição? Qual era o motivo dessa perseguição a essas pessoas? Elas eram perseguidas porque elas confiavam nos ensinamentos da Bíblia, naquilo que estava escrito ali. E eles difundiam, né? Eles espalhavam, eles ensinavam o que estava escrito ali. Esse era o crime dessas pessoas. E elas morriam por causa disso. Mas isso, infelizmente, não acontecia no passado distante. Infelizmente, ainda hoje, algumas pessoas são proibidas de carregar a Bíblia em alguns lugares, né? De portar a Bíblia, de ensinar a Bíblia. É um mistério isso, né? Para quem não conhece, né? É algo para vocês pensar. Por que alguém pode ser perseguido por carregar ou ensinar uma Bíblia, né? Um livro, né? E o que é a Bíblia, né? A Bíblia que já foi escrita, né, há mais de 1000 anos atrás, né? A Bíblia que já foi escrita há tanto tempo atrás, por quê? Por quê que ela tem alguma importância ainda, né? Por que as pessoas amam tanto esse livro? Ela tem importância ainda para as nossas vidas, para a vida da criança, do jovem, né? Que às vezes não carrega o papel, né? Os mais idosos gostam mais do papel, os jovens usam mais o eletrônico, né? Os idosos, será que ela ainda tem relevância, importância para nossas vidas, né? Será que os ensinamentos da Bíblia estão superados para a nossa sociedade? Será? Então, hoje a gente ouve muitas pessoas falando, né, que elas têm que tomar rédea das suas próprias vidas, né? Que elas têm que comandar suas próprias vidas, que elas têm que ser donos da sua própria história, escrever a sua própria história. A gente escuta muito isso, né? Mas vamos ver um pouquinho aqui da vida de Samuel, o filho de Ana, né, e Eucana, o que aconteceu com ele. Então, eu já falei que ela queria muito um filho, então nasceu Samuel e ela dedicou Samuel ali, né, a Deus, né, ali, para ele servir no templo. E aí ele fala para ele: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então, ele, o mais experiente, ensinando o mais novo a ouvir o Senhor. E aí o que acontece com Samuel quando Eli fala isso para ele? Samuel, ele passou a ouvir, ele passou a escutar, ele simplesmente obedeceu e fez aí o que Eli mandou ele fazer, ou aconselhou a fazer. Então ele ouviu a voz de Deus.
E aí Deus lhe dá uma profecia terrível sobre a família do próprio Eli, do próprio sacerdote. E aí ele deveria contar o conteúdo da profecia para Eli. E mais uma vez Samuel obedeceu. Então o que nós podemos aprender com Samuel? Em primeiro lugar, ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Então, a história de Samuel nos ensina que há sabedoria em ouvir a voz de Deus. E quando nós olhamos para as realizações humanas, né, nós podemos ver que os seres humanos, né, nós somos fortes, somos realizadores, nós somos criadores, né, a gente constrói, a gente inventa muitas coisas, né, mas nenhum ser humano, por mais inteligente, por mais hábil, talentoso que seja, por mais realizador que ele seja, ele pode dizer, eu vim ao mundo porque eu quis. Né? Nenhum ser humano pode falar isso. Nenhum ser humano tem esse poder de escolher nascer ou não. Nenhum ser humano tem o poder de escolher viver eternamente, viver, né, fisicamente para sempre. Né? Nenhum ser humano tem esse poder. Por mais inteligente que ele seja, mais talentoso que ele seja, ele não tem esse poder. Por que será? Porque a nossa existência se deve totalmente à ação de outras pessoas. Então, eu dependi da vontade, né, humana dos meus pais para nascer. E eu dependi da vontade de Deus para nascer, porque é Ele que nos dá a vida. Né? E a nossa vida pertence a Ele. A nossa vida pertence a Ele, é o Criador de todas as coisas. Então, a nossa vida pertence a Ele. Então, Ele decide se eu vou nascer e até quando eu vou viver. Está nas mãos do Senhor. Nós não conseguimos controlar isso. Né? E nós continuamos sendo dependentes, né, no decorrer das nossas vidas. Nós também não escolhemos a época em que nascemos, nem as condições nas quais viemos ao mundo. Esses pensamentos, eles nos remetem a Deus. Quando a gente pensa, né, sobre esse assunto, a gente consegue entender que há um Deus, né, que há um ser superior a nós, que a vontade dele prevalece sobre a minha. Então o ser humano ele não tem essa capacidade de decidir se ele quer ou não quer viver. É Deus quem dá vida por meio da sua palavra. Né? Quando não havia nada, Deus criou todas as coisas. E ele fala, ele usa a palavra, né? Haja luz. Né? E aí ele formou o homem. Então foi sábio, né? O conselho de Eli, quando ele ensinou que Samuel deveria responder, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Quando nós não entendemos o que se passa, é bom ouvir a voz de Deus. Algumas questões, algumas situações que a gente vive fogem do nosso controle. Né? Fogem do nosso controle. Fogem da nossa alçada a resolver. E aí a gente tem que se aquietar e ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Deus quer, como Ele quer. É bom a gente ouvir, parar, né, e ouvir a voz de Deus. E como ouvir a voz de Deus? Ela, né, a voz de Deus, está registrada na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. A vontade de Deus para as nossas vidas, ela está registrada. A Bíblia, antes, né, da Bíblia existir, né, dela ser escrita, o conhecimento de Deus se passava de pai para filho. Né? De pai para filho. Eles ouviam o que os pais falavam, aprendiam, obedeciam e ensinavam os seus filhos. Depois, a palavra de Deus ela foi registrada, escrita, e hoje nós temos acesso, né? Nós, brasileiros, temos livre acesso à palavra de Deus. Está ali na Bíblia. É só, né, abrir e ler. Você vai encontrar ali a revelação de Deus, o que Deus quer para a sua vida, quem Ele é.
o que Ele fez por você, o que Ele faz por você. Está ali. Quer saber a vontade de Deus? Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a sua palavra, a Bíblia Sagrada. E 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então a Bíblia diz aqui, a própria palavra de Deus falando dela mesma, toda a Escritura é inspirada por Deus. Deus inspirou pessoas para nos revelar a sua vontade, né? Essas pessoas escreveram e hoje a gente tem acesso. Então, no passado, Deus falava através dos profetas, né? E hoje Ele fala através da sua palavra escrita e falada também, né? Então, ouvir a palavra de Deus para nós, né, é sabedoria. E foi isso que Samuel fez, né? Em segundo lugar, ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida. Nos prepara para a vida. Então, quando o sacerdote Eli disse para Samuel que ele deveria responder à voz que o chamava, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, ele deu um excelente conselho para Samuel. Então, ouvir a voz de Deus é importante para a nossa vida. E a Bíblia Sagrada, ela tem muitos ensinamentos, né? Ela nos prepara para a vida, para as difíceis lutas da vida, né? Ela nos dá sabedoria para agir em determinadas situações. Então, Samuel, né, ele foi um juiz do povo, né, de Israel, quando ele era governado por juízes. E ele fez a transição do regime de governo do povo quando foi instaurada a monarquia. Então, ele precisava de muita sabedoria. Ele precisava de muito conhecimento, né, do Senhor. E o Senhor o instruía. Falava com ele e ele transmitia ao povo. E ele aconselhava ali através da palavra do Senhor. E, em terceiro lugar, ouvir a voz de Deus nos conduz para a eternidade. Muito importante isso. Muito importante. É isso que nós aprendemos na Bíblia, quando nós olhamos para Jesus. Porque Jesus é o Filho de Deus. E a Bíblia diz, lá na Bíblia está escrito, que Jesus veio ao mundo para que nós, seres humanos, tenhamos a dimensão da eternidade restaurada. Ele veio ao mundo para nos dar a vida eterna. Ele morreu, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Ele morreu para que nós tenhamos perdão. E ele ressuscitou, venceu a morte para nos dar essa vitória. E é pela fé em Jesus que recebemos esse maravilhoso presente de Deus. Então, ouvir a palavra de Deus nos dá a dimensão correta da vida. Ouvir a palavra de Deus nos dá o sentido para a vida. E se ouvirmos a palavra de Deus, Ele nos dá a honra de sermos cooperadores dele, como Samuel fez, né? Trabalhou para o Senhor. Ele nos dá esse privilégio de trabalhar para Ele, para a sua obra. E o grande marco da vida de Samuel foi quando ele se colocou aos pés de Deus e disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E é isso que queremos lembrar nesse dia da Bíblia. É isso que queremos gravar em nossas mentes e nossos corações. Ouvir a voz de Deus é sinal de sabedoria. Ouvir a voz de Deus nos prepara para a vida, como agirmos diante das situações. E ouvir a voz de Deus nos conduz para a eternidade. Que Deus nos abençoe, né? Abençoe cada um de vocês. Quando você estiver em dúvida em como agir diante de alguma situação, peça a Deus para que Ele fale contigo. Abra a palavra de Deus, né? Tem muitas pessoas que até têm a Bíblia, né? Mas elas muitas vezes abrem a Bíblia ali no Salmo 91. Nenhum problema, né, com o Salmo 91, um excelente, lindo salmo, né? Mas fica aberta, né? Às vezes você vê até meio amareladinha, né, pastor? Porque fica ali aberta. Experimente, ao invés de usar a Bíblia ali, né, assim, de repente até como um amuleto, ao invés de você fazer isso, experimente ler a Bíblia, né? Leia a Bíblia. Ali conta toda a história do povo de Deus, conta ali o amor de Deus
para a sua vida, ele vai te aconselhar, ele vai te ajudar nos momentos difíceis, né? Nós temos os Salmos, né, que é um livro muito bom também, acalma o nosso coração, é um livro que nos ensina a louvar, a adorar a Deus. A Bíblia é um livro maravilhoso. Eu amo a Bíblia, né? Nós amamos a Bíblia. É um livro que traz transformação de vida. E é o único livro que faz isso, né? Que você lê e o conteúdo transforma a sua vida imediatamente, no mesmo momento que você está lendo. Então, a gente deixa esse conselho para você. No dia da Bíblia, no dia que a gente homenageia, né, ali a oportunidade de termos a palavra de Deus em nossas mãos, a gente aconselha você a ler a palavra do Senhor. Ela é viva e eficaz, ainda hoje, e fala aos nossos corações. Amém? Deus abençoe cada um. Como nós não temos aqui acesso aos pedidos de oração, vamos orar, tá, pelos nossos pedidos que a gente sempre faz aqui, né? Pelos pastores, suas famílias, as igrejas, né? As famílias de um modo geral, os profissionais de saúde, né? A gente tem orado aí também por essa vacina, se realmente, né, se for para o bem, né, da população, que ela seja fabricada. E eu vou colocar diante de Deus aqui cada vida que está aqui assistindo e que vai assistir essa live no futuro, tá bom? Vamos orar. Senhor, muito obrigada por tudo, principalmente porque o Senhor se revelou a nós. Amém, Senhor. Ó Deus, o Senhor se revelou, Pai, no início, ó Deus, através da natureza, Pai. A sua criação mostra quem Tu és, como o mundo é belo. As coisas que Tu criaste, Senhor, já demonstram a Tua beleza, a Tua santidade, a Tua bondade para conosco, Senhor. Nós te agradecemos também porque Tu usaste os Teus servos, os profetas no passado, para falar a cada um naquela época. Nós te agradecemos, ó Deus, porque Tu enviaste Jesus Cristo aqui na terra para falar àquelas pessoas daquela época. E nós te agradecemos hoje porque temos a Tua palavra escrita. E tudo o que Tu fizeste, Senhor, uma grande parte das coisas que Tu fizeste e do que Jesus realizou está contido na Bíblia. Nós temos ali na Tua palavra, Senhor, o caminho para a vida eterna, que é Jesus. E nós somos gratos por isso. Nós te pedimos, Senhor, que as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, Senhor, nesse momento, e as que vão nos assistir, Senhor, no futuro, que elas sintam esse desejo em seus corações. Amém, Senhor. De ler a Tua palavra. Amém, Deus. De ouvir a Tua voz, Senhor. E que, ó Pai, o Espírito Santo esteja trabalhando em seus corações e que elas possam obter a vida eterna através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Toma, Senhor Deus, cada pedido que está no coração dos Teus servos, das pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Te pedir mais uma vez, Senhor, que Tu tenha misericórdia, Senhor, não somente do nosso país, mas do mundo inteiro. Ó Deus, que Tu possa abençoar, Senhor, os pastores, suas famílias, as famílias de um modo geral, os profissionais de saúde, Senhor, livra-nos do mal, Pai. E, ó Deus, cada anseio, sonho e projeto que está no coração daqueles que estão nos ouvindo, Tu possa realizar segundo a Tua vontade, porque a Tua vontade é perfeita para cada um de nós. Nós oramos, não porque merecemos, mas no nome doce do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Amém. Pastor Milton, quer dar uma palavra final? Não, eu anotei aqui só a Bíblia é o nosso guia, a Bíblia direciona nossos passos e a Bíblia ilumina os nossos caminhos, tá? Que assim seja com você e conosco. Amém. Tivemos aí um pouquinho de um transtorno, né, pequeno, mas já foi resolvido. Graças a Deus nós conseguimos retornar com a live e a gente prepara essa live com muito carinho, né? A Isabel uma trabalheira aqui, né, para poder a gente estar falando com vocês, porque a gente fica esperando a semana toda para ter esses minutos para falar com vocês, para trazer um pouquinho, né, da palavra do Senhor para o seu coração. Então que Deus te abençoe durante a semana, que seja uma semana
de paz, de tranquilidade, tá? Que Deus possa estar abençoando o seu coração, toda a sua família, tá? E livrando de todo o mal. E aí nós estaremos novamente no próximo domingo, se for a vontade de Deus, no domingo, no mesmo dia, né? Às 18 horas, no mesmo horário, tá bom? Deus abençoe e boa semana. Até lá, se Deus quiser.